Olá pessoal, vamos começar a parte 2 da introdução e hoje nós vamos aprender sobre os objetivos, que na descrição do nosso processo é onde tudo se inicia. A partir dos nossos objetivos que vamos construir a base de dados e escolher os modelos adequados. E essa figura resume muito bem isso. A Alice estava perdida e ao encontrar o gato, ela pergunta: qual direção eu devo seguir para sair daqui? E o gato olha para ela e fala: olha, depende bastante de para onde você quer chegar. Ou seja, depende do seu objetivo. E a Alice então responde: isso não importa muito. A Alice não tinha um objetivo. E o que o gato responde? Então qualquer direção serve. É exatamente isso na análise de dados. Se você não tem um objetivo, você não sabe como você vai conduzir a sua análise. Vamos ver um exemplo. Veja essa figura. A gente tem um burrinho de carga que está pendurado por conta de algum problema. Qual é esse problema? A gente tem que entender o que está acontecendo para conseguir resolver. Olha, Eduardo, o burrinho está assim pendurado porque ele está inadequado nesse transporte. Ora, vamos então mudar o burrinho por um avião. E o problema vai persistir, porque não entendemos qual é a raiz desse problema. E se aumentarmos ainda mais a capacidade do avião, continuaremos a ter o mesmo desfecho. Isso porque o problema não está no animal de tração ou no tipo de transporte, e sim na distribuição da carga. E esse exemplo acontece também na análise de dados. Se você não sabe exatamente qual é o seu objetivo, possivelmente as respostas que você vai encontrar não vai resolver o seu problema. E existem diversas técnicas que nos ajudam a evitar essa questão. A primeira delas é a técnica dos 5 porquês. Eu vou explicar ela através de um exemplo. Foi percebido que o monumento do Lincoln, lá nos Estados Unidos, se deteriorava muito mais rapidamente do que os outros que estão ao seu redor. E para tentar resolver esse problema de deteriorização, eles se perguntaram por que isso acontece. E a resposta foi: porque ele é limpo com mais frequência. Se nós parássemos nessa primeira interação, consideraríamos diminuir a frequência da limpeza para tentar resolver essa questão. Quando, na verdade, essa não é a raiz do problema. E a técnica dos 5 porquês sugere que façamos vários questionamentos para tentar chegar na raiz do problema. Então, por que ele é limpo com mais frequência? Ora, porque ele tem mais dejetos de pássaros. Se parássemos aqui, poderíamos imaginar em eliminar os pássaros para assim diminuir a deteriorização do monumento. Mas por que tem muitos dejetos de pássaros? É claro que é porque tem muitos pássaros. Mas por que tem tantos pássaros assim nesse monumento e não nos outros? Porque tem mais insetos. E por que tem tantos insetos assim nesse monumento e não nos demais? É porque a lâmpada utilizada para ele, por ser uma obra mais imponente, é diferente das demais, que atrai mais insetos, que consequentemente tem mais pássaros, que sujam mais o monumento e exige uma limpeza mais frequente. Então a solução para o nosso problema é substituir a lâmpada. Consequentemente, o problema será resolvido. E fazer estes questionamentos nos evitam, por exemplo, cair na armadilha de confundir correlações matemáticas com relação de causa e efeito. Por exemplo, o consumo de sorvete ele está correlacionado com o número de afogamentos na piscina. De fato, existe uma relação matemática entre essas duas variáveis. Mas será que existe uma relação de causa e efeito? Ou seja, se eu tomo mais sorvete, a chance de eu me afogar aumenta? Na verdade, não, porque ambas as variáveis estão correlacionadas com o clima de verão. Então, se questionar sobre os resultados, se questionar sobre o que você está vendo, nos ajuda a evitar, por exemplo, cair nessa armadilha. Outro exemplo, em 90% das brigas de bar que terminam em morte, quem começou a briga morreu. Ora, então, se você estiver numa briga de bar,
é bom que você não comece a briga, porque a chance de você morrer é muito maior do que o do seu adversário. Na verdade, isso pode não ser uma relação de causa e efeito, porque a pessoa que sobrevive em uma briga de bar, por exemplo, é a que vai contar a história. E geralmente a história que ela conta é que a outra pessoa que começou e ele simplesmente se defendeu. Um terceiro exemplo, que é um pouco mais real do que os anteriores, é a terapia de reposição hormonal. Ela tem uma correlação com a baixa taxa de doença coronária. Ou seja, se você fizer terapia de reposição hormonal, a chance de você ter doenças coronárias diminui. Isso, de fato, pode ser uma verdade. Pode existir uma relação de causa e efeito. Mas se nós nos questionarmos sobre essas relações, poderíamos pensar, por exemplo, que as pessoas que realizam a reposição hormonal, elas já têm um poder aquisitivo mais alto e, consequentemente, um hábito alimentar muito mais saudável. Então, essa correlação que vimos acima poderia ser uma relação matemática, mas todas relacionadas ao um grupo específico de pessoas. Além disso, esses questionamentos faz a gente pensar um pouco melhor sobre o que estamos vendo com relação aos dados. Nesse caso, temos o número de reclamações, é um número absoluto de reclamações, de uma empresa que vende eletrodomésticos. Analisando esse gráfico, percebemos que a maioria das reclamações vem do estado de São Paulo. Então, se queremos resolver o problema de reclamação, deveríamos atuar especificamente em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Entretanto, esses dados absolutos são muito grandes nesses dois estados porque tem muita gente comprando nesse estado. Mas se transformarmos esses dados absolutos em dados relativos, o cenário muda. E assim podemos atuar mais especificamente em cada estado, percebendo agora que São Paulo continua muito alto, mas outros estados também têm uma alta taxa de reclamação. E taxa aqui não é mais o valor absoluto, é um valor relacionado ao número de compras em cada estado. E aqui a gente termina essa primeira aula, que de certa forma entendemos a importância dos objetivos, a importância de termos um foco para então conduzir a nossa análise. Tendo esse objetivo claro, essa informação já inequívoca do que queremos, podemos partir para a base de dados, depois o modelo e, por fim, a inferência. Então, na próxima aula, estudaremos a base de dados.